Vamos dar sequência. Nós estamos analisando a primeira parte do Livro dos Espíritos. A segunda parte do Livro dos Espíritos. E iniciamos hoje a análise do capítulo 2 desta segunda parte. Encerramos no nosso encontro de março, a última vez que tivemos a chance de abordar o Livro dos Espíritos, nós encerramos a análise do capítulo 1 e damos início hoje à análise deste de número 2, que vai nos falar acerca da encarnação dos Espíritos. É um capítulo riquíssimo, já que ele nos permite hoje analisar apenas duas questões, dada a profundidade do material que nós temos para analisar. No próximo encontro teremos a chance de falar acerca da alma, e é uma abordagem muito interessante para terminarmos este capítulo falando acerca do materialismo. Vejam vocês o leque de opções que a doutrina nos oferece para refletir. Tomara, e é por isso que a gente sempre conta mesmo com os bons espíritos, não nos falte o discernimento, não nos falte a adequada preparação para poder abordar aqui assuntos que tenho certeza influem e positivamente a nossa economia espiritual. O espírito Antônio Nobre, que nasceu no Porto e faleceu em Foz do Douro aos 33 anos, em 18 de março de 1900, foi um daqueles que, através de Francisco Cândido Xavier, em O Parnaso de Além-Túmulo, nos trouxe informações de natureza espiritual relevantes. Num soneto intitulado Ao Mundo, ele nos diz o seguinte: a terra é o vasto abismo onde a alma chora, o vale de amarguras do salmista, lodoso chavascal onde se avista a podridão dos vermes que apavora. Mas, para os grandes bens, para que exista a perfeição da luz deslumbradora, precisamos da carne que aprimora com o camartelo mágico do artista. Terra, tranquilamente eu te abençoo, porque da tua dor alcei meu voo para a mansão das luzes opulentas. Teu rigor, que nos redime e nos eleva, és ainda o cárcere da treva, triste mundo de chagas postulentas. Este poeta, que se distinguiu pela melancolia, pela suavidade dos seus versos, deixou-nos um único livro, na verdade, intitulado Só e Despedidas, porque, desencarnado aos 33 anos, muito pouco pôde produzir em termos de literatura. Mas a sua literatura, os seus versos, notadamente, nos chamam a atenção para a necessidade da reencarnação. E é sobre este tema, a necessidade que temos de vir às existências para nos melhorarmos e assim avançarmos, que nós refletiremos na manhã de hoje.
notadamente porque nós vamos ter a chance de, com Kardec, refletir acerca do objetivo da reencarnação. Eu convidaria, como sempre faço, todos vocês que têm os livros, o Livro dos Espíritos à mão, aqueles que nos ouvem e que têm esta oportunidade, que confiram o texto, porque é importante que nós voltemos a este texto, um texto de lucidez, que busca chamar a nossa atenção para a racionalidade, busca nos dar informações que nos tranquilizem, que nos satisfaçam, que não nos amedrontem. A colocação do Leopoldo, você tem medo dos espíritos? Evidentemente que não. Porque os espíritos somos todos nós. E aqueles que nos precederam à realidade espiritual na presente existência, se têm por nós simpatia, velam pelo nosso êxito. Prestar atenção que velar não é resolver os nossos problemas. Nós os criamos, nós devemos equacioná-los. Mas podem e o fazem nos animar, nos dar condições de avançar, porque todo espírito tem, de acordo com o ensinamento da questão de número 132 do Livro dos Espíritos, a necessidade de voltar às experiências terrestres, porque só através delas nós podemos progredir. E esta é a primeira lição que fica. Só através das existências nós temos a oportunidade de colaborar com Deus. E esta é a segunda lição que nos fica da resposta. Vamos a ela? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? É a pergunta que Kardec formula. Por quê? Tendo estudado a estrutura da vida, da existência do espírito, da escala em que ela se demonstra, das etapas que nos levam da ignorância à perfeição, qual o objetivo de encarnarmos? Qual o objetivo de tomarmos uma veste material provisória, variável de mundo a mundo, e que tenha condições de nos permitir esta manifestação ao lado de outras criaturas, porque todos somos obra do Criador? Qual o objetivo? A resposta é bem categórica. Deus nos impõe a reencarnação, com o fim de nos fazer chegar à perfeição. A reencarnação é uma imposição. Imposição. Posso retardá-la? Pode. Posso adiá-la? Pode. Posso fugir? Não. Não, porque a nossa própria consciência nos conduzirá, já que nós só chegaremos à perfeição por intermédio da ação. Muitos imaginam que o perfeito é beatífico, que o perfeito vive de mãos postas, que o perfeito é um inativo. E isto não combina com o ensinamento dos Espíritos. Sem mãos à obra, sem luta, sem dificuldade, sem vencer a umas e outras, nós não chegaremos a lugar algum. E é por isso que Deus nos dá a necessidade de estar de volta a corpos onde os nossos espíritos, limitadamente na sua visão ao redor, restritivamente na sua audição ao redor, como é o caso da Terra, temos a chance de demonstrar o quanto já evoluímos, o quanto já avançamos. Na realidade espiritual, nós somos chamados exatamente a demonstrar isto. A resposta avança, dizendo-nos que para uns estar encarnado é uma expiação, para outros
uma missão. Agora, para todos nós, é um mecanismo de provas. Provas que nos conduzem a demonstrar: sou o melhor, tenho condições de avançar. Dizem-nos os Espíritos que para alcançar a perfeição, nós temos que sofrer todas as vicissitudes, as contrariedades da existência corporal, os desafios. É por isso que aqui estamos. Esta é a razão pela qual, dentro de espaços regulares de tempo, nós pedimos a oportunidade de voltar. E de voltar para demonstrar que efetivamente melhoramos. Que o estágio que tivemos na realidade espiritual, quando guardamos lucidez para entendê-lo, que esse estágio não foi em vão. Que a nossa predisposição de servir, de crescer, de aproveitar a existência, ela é efetiva. E aí estamos nós, outra vez, alocados em meio a grupos de espíritos afins, e esta afinidade pode ser positiva ou não, para demonstrar exatamente esse crescimento. É da racionalidade. E lá estamos de novo a retomar um corpo, imbuídos sempre de propósitos de melhoria, de enfrentamento das dificuldades, de progresso manifestado. Mas a encarnação não se limita a isto. Os espíritos dão uma dimensão deste processo encarnatório que, às vezes, nós não conseguimos divisar. Vocês querem ver? O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Vou repetir. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Quer dizer, sim, quer dizer que todos somos contribuintes desta obra da criação. O Espírito traz consigo esta oportunidade. Nossa, mas eu sempre pensei que eu não servia. Não tenha pensamentos assim. Imagine-se o filho do Pai a que Jesus se reportava quando se dirigia a Deus. Mas não se imagine um filho detentor de privilégios. Você já o tem. O de ter percorrido as linhas evolutivas, de ter conseguido que o princípio inteligente, que anima a planta, que anima o animal, que já tem a sua estrutura como espírito simples e ignorante no reino hominal, que ele seja, a partir de agora, responsável neste processo da criação. Somos pessoas, individualidades que assumem esta tarefa, onde quer que estejamos. Porque os Espíritos vão nos dizer que a encarnação se dá nos ambientes físicos dos mundos e que, evidentemente, podem ou não se assemelhar aos ambientes da Terra. Mas eles nos demonstram exatamente isso, esta solidariedade. Na medida em que eu concorro para a obra geral, eu avanço. Daí porque a nossa importância, a importância da nossa presença onde estamos, desenvolvendo o que estamos desenvolvendo, participando deste processo. E esta talvez seja a razão primeira para que atentar contra a existência, no caso do suicídio, represente para o espírito uma gravidade, uma deserção tal,
porque além de não ter demonstrado a maturidade que dele se esperava, ele ainda deixa de concorrer para a obra que todos nós concorremos. Daí porque a existência é uma oportunidade preciosa, a qual nós ansiamos e, às vezes, como a gente tem insistido aqui, gostamos tanto que nem daqui queremos sair. E aí está lá o sujeito esticando. Hoje cada vez mais, né? Aos 100 e pouco o sujeito ainda está pensando nas artes que vai fazer, né? E eu acho que a partir de uma certa idade faz muito mais arte do que contribui, mas deixa lá, né? Os netos e bisnetos é que são as testemunhas disso, porque o sujeito os deseduca, né? Na verdade, ele descobre o quanto é bom ser amigo. Ele não conseguiu ser amigo dos filhos e tenta agora, então, resgatar-se sendo amigo dos netos. Para os filhos, a alegada falta de tempo. Por quê? Porque eu preciso enchê-lo de coisas. É verdade. Mas perguntou se era isso que ele queria? Nunca dialoguei, não dá tempo, né? Então, às vezes os pais que imaginam que os filhos querem mais bens, esquecem que no fundo eles querem o bem da companhia, o bem da amizade, o bem do carinho, o bem da solidariedade. De nada nos vale um amontoado de armários, se nos falta o amor na convivência diuturna. De nada nos vale prateleiras repletas, se nós não formos solidários uns para com os outros. É por isto que está na lei esta nossa volta. Para progredir o mundo? Sim, pelo concurso de todos, mas para avançarmos individualmente. Lá, em o próprio Livro dos Espíritos, numa questão que nós acabamos de ver, nós encontramos uma ligação fantástica com o que nós estamos estudando. Porque se somos todos, como diz a questão de número 105, criados simples e ignorantes, cada um de nós tem para si a tarefa de progredir, tem a tarefa de eliminar a maldade e fazer com que suplante o bem, com que o bem impere. Mas imaginemos e nos conscientizemos sempre, o bem não virá por obra externa. O mundo é mau porque nós somos maus. O mundo sim, porque nós somos assim. Não é por nada diferente. Não é por nada extraordinário. Mas eu já sou um espírito avançado. Parabéns. Ótimo, se você tem essa opinião, que eu acho uma falsa modéstia, mas se tem, né? Porque eu quando olho no espelho e falo, Senhor, perdoe-me, e me dê condições de trabalhar, não quero perdão sem condições de trabalhar, me dê chance de fazer algo, para quem cruzar o meu caminho, me dê chance de distribuir todo esse conhecimento, que de repente aclara a minha visão, acerca de onde estou. E eu não espero ser perfeito por passe de mágica, porque não teria valor algum. Vou agradecer a Deus. Olha, obrigado, Senhor, porque me fizeste perfeito. E que isso vale? Que mérito eu tive? Deus te quis melhor. Mas Ele não quer a ninguém pior do que a outrem. Ele nos fez a todos com esta destinação, a de ser perfectíveis. E quanto mais infantis somos, mais reclamamos privilégios, mais queremos ficar livres, esquecendo-nos de que nós temos que voltar à terra para melhorarmos. Na questão de número 175, vou avançar um pouco, mas não cai na prova. O pessoal aqui fica preocupado. Quem está vindo pela primeira vez, de vez em quando a gente tem prova surpresa, tá? Não se preocupa, não avisa, mas a hora que você chegar e um dia você senta, pega o caderninho e aí sai a questão. Não aconteceu isto, tá? Vai acontecer na desencarnação. É lá que o sujeito vai chegar, mas não precisa levar caderno, porque o nosso espírito vai revelar o que somos. Não aquilo que temos, como é convencional na Terra.
Chegue maltrapilho num lugar e as pessoas nem vão te atender. Põe uma gravata e você será insensado. Agora, quem é o sujeito que está ali? Essa é a realidade espiritual. A realidade material é provisória. Lá na 175, que eu disse que não cai na prova, qual a vantagem de habitar a terra? Kardec pergunta. E os espíritos? Nenhuma. Como? Nenhuma vantagem particular em estar na terra. Você progride aí como em qualquer lugar. Então ele já emenda aquilo que todos nós gostaríamos de falar, né? Bom, então eu não quero vir. Né? Me deixa na realidade espiritual. Sim, tranquilo, fica. Mas fica estacionado. Como fica estacionado? Nós só caminhamos para Deus, para a perfectibilidade, para as tarefas que efetivamente demonstrem nossa maturidade, se nos experimentarmos. Então, amigo e amiga, hoje é o dia de dizer: eu estou na melhor encarnação do mundo. Na melhor encarnação que eu já tive. Porque nas pretéritas nós não tivemos doutrina espírita. Nas pretéritas, nós muitas vezes ficamos de joelhos dobrados, de mãos postas, iludidos por falsas teorias que nos diziam que a inação conduziria a algo, que bastava acreditar. Quando os espíritos vêm nos elucidar de que sem fazer não é possível. E aí, nada mais fazem do que repetir Jesus, não é? Se conhece o sucesso pelas obras, a árvore pelos frutos. Não é pela inação, é pela ação. Mas, Nazil, aonde eu estou é difícil ser bom. É aí que tem a vantagem. Porque chegar aqui no centro e ser bom é uma covardia. E eu já disse que o povo aqui nem isso faz, né? Quando pega a vaga do outro no passe, etc. Essas coisas que revelam a alta inspiração do sujeito, né? Eu estou no centro, mas vou derrubar aquela velhinha e vou pegar primeiro o lugar dela. Tem que a velhinha vai mais devagar, quando não é a velhinha que fura a fila, ele vai e avança. Para quê? Aqui é tranquilo, se você olhar para o vizinho e sorrir, ele vai sorrir para você. Pode fazer o teste, até se for marido e mulher, né, e está aqui no centro, tem que dar uma disfarçada. Olha, nossa, ele me sorriu, saiu de casa emburrado, e aqui é o sorriso só, né? Aqui é tranquilo, gente. Se vocês chegarem numa atividade nossa, sábado à tarde, domingo à tarde, quinta-feira à noite, terça-feira à tarde, segunda pela manhã, está todo mundo sorrindo. Vai sorrir lá em casa. Lá é que é a conversa, né? Aqui todo mundo tem só o propósito de parecer bom, né? Não fala nem alto. Nossa, aqui, né? O senhor quer fazer? Claro, pode. O que o senhor precisa que eu faça, né? Aqui é uma bondade só. Precisamos trocar um doente, vem 4 se oferecer. E aí o doente pega um de cada vez, por favor, senão vocês me derrubam, né? Mas é aquela disposição, essa disposição a gente tem que manter onde estiver. Mas o meu trabalho, ótimo, é lá que você precisa ser a diferença. Mas em casa pior ainda, porque em casa são os afins mesmo. Mas não é possível ter aquela gente afim. Esse aqui é o detalhe, É dizer, então é aí que nós vamos demonstrar a nossa maturidade, a nossa vontade de crescer. Porque nós vamos ver logo na sequência que sem domar, sem dobrar, sem acabar com certas coisas, não chegaremos a lugar algum. E todas elas dizem respeito a nós. A nós, porque a gente é fantástico em dizer que dizem respeito aos outros. Você é egoísta, você só pensa em você. Olha, se todo mundo em casa pensasse nos outros, viver seria um paraíso. Acontece que às vezes a gente tem um monte de gente reunida e que cada um só pensa em si.
Lógico que não é a casa de ninguém aqui. Na parte segunda, ainda do Livro dos Espíritos, uma outra questão que também não cai na prova, a 262, há uma questão muito interessante. Quando ele nos fala da escolha das provas, por que é que nós buscamos as provas? E está dito lá, Deus lhe permite, pouco a pouco, à medida em que o seu livre-arbítrio se desenvolve, promover as escolhas. E aí, quando ele, fazendo essas escolhas, não dá certo, não acerta, faz necessário repeti-las, até que as supere. Na pergunta de número A desta mesma questão, há uma coisa muito interessante. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha depende sempre dele? Ou ele pode ter uma existência que lhe seja imposta? Deus, dizem os espíritos, sabe esperar, não apressa a expiação. Porém, quando ele não consegue avançar, é necessário que tenha uma existência que o faça pensar, refletir muito mais e outras vezes experimentar inibições. Aí as chamadas expiações, que se revelam para nós, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, no item 9, numa mensagem fantástica, porque ela nos analisa a questão do ponto de vista da racionalidade, de que os sofrimentos que nos chegam são fruto dos desvios que praticamos. Os sofrimentos que nos visitam a jornada são frutos dos descaminhos por nós elegidos, pelas condutas que nós insistimos em manter, apesar das advertências, apesar dos convites. Aqueles que têm o hábito de todos os dias fazer a prece, de encontrar mensagens, lê-las e sobre elas refletir, podem confirmar o que estou dizendo aqui. Não deixam de nos chegar recados claros, no sentido de que devemos domar alguns equívocos que insistimos em cometer. Quais equívocos são estes, Nazil? 4, segundo a questão de número 133. Inveja, ciúmes, avareza e ambição. Nossa, que bom, eu não tenho nenhum deles. Corre e desencarna, porque está no mundo errado. Você pegou algum metrô equivocado, né? O aeróbus passou, você não percebeu e caiu aqui. Porque se está na Terra, isto aqui é brincadeira. O sujeito consegue ter inveja do insucesso do outro. Foi pouco, ele devia ter tido mais, né? A pessoa tem que sofrer inveja, ciúmes, avareza, ambição. E o curioso é que na ambição, eu vou começar de trás para frente, ninguém ambiciona ser melhor. O sujeito tem uma série de ambições materiais, né? O que você pensa? Nós, vou dormir toda noite pensando naquilo que eu gostaria de ter. Amanhã eu vou dar um jeito. E agora que parcelo, e muitas vezes, o sujeito se envolve e tem, né? Vai lá. Como inventaram uma coisa pequenininha chamada cartão, e isso passa e parcela, pouco importa que a taxa de juros seja astronômica, está lá o sujeito dando vazão às ambições, e a ambição de ser melhor. Quando é que vai ocupar o nosso dia a dia? A ambição de conseguir fazer o bem, não perguntando a quem, e não esperando devolução alguma,
fazer por fazer, a ambição de ser um espírito para o qual a reencarnação se traduz mesmo nesta oportunidade preciosa. A ambição de ser melhor. Nós deveríamos tê-la na nossa frente todos os dias, a todo momento. Desejarmos de tal forma, porque só assim atraímos o concurso dos bons espíritos. Se alguém se dispuser a fazer algo para ser melhor, vai ficar assustado de como os bons espíritos vão ajudá-lo. Mas vai ser assim tão chocante, que o camarada vai de repente não ter mais dúvida, porque a espiritualidade nos espera a todo instante para ser úteis. E os espíritos que nos acompanham a trajetória e que nos veem imbuídos desse propósito de modificar a nossa existência, modificar a nossa sintonia mental, modificar a nossa maneira de encarar o mundo, eles nos ajudam. Eles nos ajudam. Mas para isso, talvez a gente tenha que quebrar aquelas 3 outras coisas. Ambicionar ser melhor não combina com ter inveja. Nós temos tanto, muito mais do que precisamos. Excessivamente mais do que precisamos. Consideremos aqueles que não dispõem do mínimo necessário para sobreviver. E no mundo eles passam de 1,5 bilhão de pessoas. 1,5 bilhão de pessoas que não têm como sobreviver. Não é que estão pensando no segundo carro. Não sabem o que vão ter para comer. Temos perto de 500 milhões de pessoas para as quais a água é algo inatingível. A água, que às vezes a gente usa para lavar o carro, demonstrando a nossa imaturidade, a nossa leviandade. 1,5 bilhão de pessoas que não sabem o que vão pôr no prato. E pare um pouquinho, saia desse seu egoísmo, e veja que nós muitas vezes queremos escolher o que vamos pôr no prato. E quando os nossos filhos, dentro do processo de educação, do qual nós não podemos nos furtar, rejeitam aquilo que tem à mesa, solícitos nós levantamos e ao invés de educá-los, vamos buscar atender ao seu egoísmo. Nós temos que mostrar a realidade para os nossos filhos. E esta realidade talvez não seja do conforto que usufruímos. Não podemos continuar a criar, a reproduzir criaturas insensíveis ao problema da humanidade, como às vezes nós somos, porque vamos dormir com a consciência tranquila, como se tivéssemos feito a nossa parte, e não conseguimos perceber as dificuldades daqueles que estão conosco, transitando junto conosco. É importante que a gente reflita, porque a doutrina espírita nos diz que o mundo melhorará, mas só vai melhorar a partir da melhoria nossa. Não vai ser diferente. Inveja, ciúme. O ciúme pressupõe a posse. O sujeito acha possuidor. Quanta gente tem ciúmes do marido, ou da mulher, ou vice-versa, né? Ciúmes dos filhos. Ciúmes. Por quê? Porque é meu, seu, nem o corpo. O seu, não o dele, né? Ninguém pertence a ninguém. Se nós amamos, somos úteis. O ciúmes é possessivo, não conduz a nada. Tem ciúmes das coisas materiais. Meu carro, se alguém entrar e sujar o banco, faz um estardalhaço terrível. Se alguém fizer um risquinho, nossa, vai tirar satisfação. Eu não vi o que você fez? Não.
Se tivesse visto, não faria. Você acha que alguém passa, a não ser carro de professor, em época de prova, né? Que a gente efetivamente, essa semana me aconteceu a fantástica, eu não vi uma coluna. Eu sou, graças ao doutor Marcelo, não tanto. Eu enxergo, graças ao senhor, né? Mas sou cegueta mesmo. Ele disse que eu tenho a opção de usar bengala branca, né? Mas ele não me deixa sair de lá com ela. Vai ser melhorando. E eu fui fazer uma manobra, Marcelo, e peguei uma coluna, né? Dei uma ralada no carro. Aí eu vi, nossa, não vou nem descer para ver. Vou embora. Quando eu cheguei na faculdade, a primeira coisa, o porteiro falou: professor, aconteceu uma coisa no seu carro. Falei: o quê? Uma ralada. Falei: coisa de aluno. Ele falou assim: é, coisa de aluno. Nossa, professor, que coisa, não. Eu falei: mas não conta para ninguém, tá? Aí brinquei com ele, falei: não tem nada, aluno não fez nada disso. Mas imagina que ele aguentou, né? Umas 2 horas depois, a chefe de campo falou: o senhor já sabe quem é o aluno? Eu falei: que aluno? O que ralou o seu carro? Eu falei: fui eu mesmo. Nossa, mas falaram. O povo fala demais. Eu, né? Aí não podia ter contado isso, né? Aí, resultado, à noite, quando eu voltei pro hotel, o porteiro do hotel falou assim: ralaram o seu carro. Eu falei: eu já vi. Foi aqui? Eu falei: foi. Quem? Eu. Rapidamente já disse: fui eu, né? Mas eu percebi que melhorei, porque eu consegui rir de uma coisa que no passado me levava a ficar, não ia sair culpando, mas eu ia ficar deprimido, um horror, né? Puxa, ralei o carro, o que acontece? Sabe, ralou. Vai acontecer o quê? Presta atenção da próxima vez. Não vai fazer manobra, eu não moro em prédio, então não tenho noção de coluna. Resultado, quando eu entro na garagem de um prédio, eu não sou dali. E as vagas são projetadas para a gente ter um espaço enorme, né? A gente abre a porta, coisa da engenharia. Mas tudo bem, abençoados engenheiros. O fato é que a gente entra ali, eu saí, mas vou ter o quê? Sair bravo, porque o meu carro foi riscado. O banco do meu carro, uma criança derrubou alguma coisa. Vira aquele sufoco, né? Geralmente quem é assim, depois leva o cachorro para passear e não se importa com o que o cachorro faz. Mas o filho, se o filho fizesse. Nem é a questão da avareza. O sujeito é avaro, guarda as coisas para si, não reparte. Tem dispensa, tem coisas acumuladas e passa desapercebido das necessidades alheias, das dores das pessoas que às vezes estão conosco. Aquela criatura que nos ajuda em casa, no cuidado do serviço doméstico, às vezes vai embora com o coração amargurado, porque viu a fartura em que vivemos e seus filhos não têm o que comer. E quando ela chegar, como será? E nós nos pomos na posição cristã de que já pagamos o salário, já fazemos a nossa parte, e não nos interessamos por essas dores, às vezes de pessoas da nossa família, pessoas que estão conosco, têm esta afinidade que nos faz voltar em grupos, e que estão passando por dores para as quais nós somos insensíveis. Queremos viver no mais absoluto conforto, nos distanciando destas questões. Na pergunta 133, Kardec quer saber se aqueles que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm a necessidade da encarnação. E os espíritos voltam à mesma tecla. Kardec: todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações. Esse é o mecanismo de nós nos instruirmos, lutar, vencer. Deus, prestem atenção nesta frase, Deus que é justo, não podia fazer felizes a uns
sem fadigas e trabalhos e, consequentemente, sem mérito. Então não há seres criados à parte. Há os anjos, espíritos que avançaram. Há Jesus, um espírito que avançou. Kardec, então, quer saber um pouquinho mais. Mas de que serve, então, aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Percebe como ele é um crica, né? Ele não deixa uma coisa passar em branco. Tá bom, eu me dedico ao bem. O que adiantou? A resposta é claríssima. Chegam mais depressa ao fim. Como é que é? Chegam mais depressa. Ademais, e aqui vale para nós, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. As aflições que passamos são fruto da nossa imperfeição. Quanto menos imperfeições, dizem-nos eles, tanto menos tormentos. E é por isso que nos dão o caminho. Vamos eliminar a inveja, o ciúme, a avareza, a ambição. Nasceu, isso é fácil? Vocês respondem por mim. É simples. Eu diria que sem o conhecimento espírita talvez fosse muito difícil. Quando o sujeito imagina que a vida é uma só, e ela na verdade o é, a vida é uma só, as existências é que são múltiplas. A vida é uma. Quando sair daqui, serei eu mesmo. Então o sujeito vai ficar melhor? Claro que não. Se ele não era melhor, não adianta. A chegar na realidade espiritual vira santo. Não vira. Pelo contrário, se esconde. Porque aí, esse não era aquele camarada que falava no centro? Era, que situação complicada, não é? É por isso que os amigos espirituais, quando chegam, dizem assim, olha, não estou aqui. E às vezes a gente fala, mas você, eu lembro. Não estou aqui. Não está, né? Às vezes a gente está vendo até o parente dele junto, né? E ele fala, eu não, né? Não. Dizem que não. Por quê? Porque você não sabe a tristeza que eu vivo, a dificuldade que eu experimento, porque como você, eu ouvi falar tudo isto, como você, eu também li páginas de consolação, como você, eu também li o Evangelho numa visão extremamente diferente, numa visão lúcida, numa visão de responsabilidade, numa visão que nos faz parar para pensar, como nós vamos agora, em uma página lá do Evangelho segundo o Espiritismo, ter condições de refletir. Mas mesmo sabendo de tudo isto, eu insisti nas condutas equivocadas que sempre mantive. Mesmo sabendo que deveria ser humilde, eu fiz questão de mostrar-me acima dos demais. Mesmo sabendo que não era diferente de nenhum dos meus irmãos, eu exigi privilégios. Eu não me preocupei em obtê-los, ainda que em detrimento de quem quer que seja. Bom, quando a gente volta para a realidade da vida, aquela onde não há máscaras, nós temos a ficha que cai. E aí sim, somos instados a parar e pensar quem fui, o que fiz, como fiz. Por isto, a encarnação é uma oportunidade abençoada para nós. Porque agora nós a conhecemos sob essa ótica da realidade da vida. Se as pessoas imaginam que podem lutar, massacrar, passar sobre as demais, porque é esta existência e ponto final, nós espíritas sabemos que não. Esta existência é uma das múltiplas que teremos. E se quisermos sair desses tormentos de mundos, de expiações e de provas, se quisermos ser espíritos que transitem em condições cada vez melhores, é necessário que sejamos melhores.
É necessário que progridamos. É necessário que vençamos a essas nossas limitações. Não é fácil, absolutamente não é fácil. Mas é muito mais possível para quem tem essa visão de conjunto que a doutrina nos dá. Nós temos condições de, diante do atrito, ficar quietos. Nós temos condições de, diante do conflito, renunciar. Nós temos condições, diante da adversidade, aceitar. Por quê? Gente, porque para nós o conhecimento é diferente. De que nos vale conhecer se a gente não aplica? O peso é muito maior. Aquele que não acredita, aquele que não conhece, tudo bem, mas e aquele que conhece? Então, de nós o que se espera é essa efetividade, é essa conduta clara diante da dificuldade, da dor, que demonstre a nossa maturidade. Está lá no Evangelho, eu havia dito para vocês, no capítulo 4, quando fala a respeito das encarnações, das reencarnações, como é que é o capítulo 4? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Há uma instrução que nos vem do Espírito São Luís. Vou ler na fonte aqui. Não vou poder fazer propaganda agora, mas vou ler na fonte. Capítulo 4, agora sim, para eu achar aqui. Está aqui. Esse é letra grande. Eu já vi, puxa vida. Reclamar. Não posso mesmo, né? Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Se você avançar, a encarnação vai ser cada vez mais sutil, não na Terra, em mundos para os quais nós consigamos progredir. Vai nos dizer São Luís que nós chegaremos a estágios evolutivos, a depender do nosso esforço, em que a existência física talvez nem seja necessária. Nós poderemos viver na mais completa expressão espiritual, e que também não é de inação, né? Não é de inação. Mas aí ele coloca assim, se se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela, mais ou menos rapidamente. Sabe como? É o que eu quero, trabalhando pela sua purificação. E como é que eu posso trabalhar pela minha purificação? Sendo melhor. Melhor hoje do que fui ontem. Amanhã, melhor do que fui no dia de hoje. E como é que eu faço isso, Nazil? Meu amigo, você já ouviu essa receita aqui 342 vezes. E você sabe, decore salteado. Basta seguir a Jesus, com tudo aquilo que representa seguir a Jesus. Lendo esta semana uma mensagem de Emmanuel, dessas que faz a gente assim, parar, não ter vontade de continuar a leitura, né? De parar a pensar sobre aquilo. E ele nos diz mais ou menos o seguinte: olhemos a vinda de Jesus à Terra. Nasceu em berço esplêndido? Vamos lá, lembra das suas aulas de catecismo, né? Não. Pais ricos, bem posicionados na vida? Não.
teve uma infância cercada de brinquedos, de facilidades. Sim, é até obscura a sua infância. Muito obscura. Saiu para cumprir a sua tarefa. Foi aceito por todo mundo? Não foi. Mas revidou todo o mal que recebeu. Fazia o mal, ele revidava? Não. Convivia só com gente da nobreza? Pelo contrário. Negou ajuda a quem o procurou? Nunca. Nunca. Como saiu do mundo? Pregado numa cruz. E aí Emmanuel nos manda parar e refletir. Se Jesus, modelo e guia da humanidade, assume perante o Pai um compromisso desse, e como filho é tratado desta forma, sendo o Espírito que é, quem somos nós para pedir tratamento diferente? Só a nossa imaturidade faz isso. E só a nossa imaturidade nos faz ser ingratos. Às vezes nos valermos da prece para pedir coisas absurdas, para pedir facilidades indevidas, para pedir regalias que nós sabemos não deveriam nos chegar. Porque quanto mais facilidades tivermos, mais difícil será progredirmos, nos libertarmos como precisamos nos libertar. A encarnação é uma necessidade, mas o espírito pode delas se afastar, porque as encarnações, as reencarnações se tornam necessárias para aqueles que não progridem, para aqueles que, mesmo tendo as condições que têm, insistem em persistir nos mesmos equívocos. E aí vêm as aflições, as dores. Com que propósito? Com o propósito de despertar o nosso espírito. Com o propósito de fazer com que o nosso espírito se abra para entender a verdade. Esta verdade que foi como nós começamos hoje. Sou um espírito reencarnado. Sairei da presente existência e voltarei para a realidade espiritual, que é aonde? Aqui. Aqui. Está aqui numa dimensão que eu não enxergo. Basta que eu feche os olhos e, se for possível, a enxergarei. Ah, mas de olho aberto ninguém enxerga. Se eu enxergasse de olho aberto ou com os olhos materiais, todos vocês viriam que o Plínio está aqui do meu lado, dizendo para mim, a hora acabou, o senhor chega, né? E não se empolgue tanto. Né? Ele costuma sempre dizer assim para mim, no meio da travessa, ele diz assim para mim, agora você passa a aplicar isso, hein? Legal, que bom que você está falando. Estou querendo ver se você aplica. Né? Na verdade, ele nunca me chamou de você. Ele sempre me chama de senhor. Não sei porquê, acho que é para manter distância. Né? E eu queria tanto chamá-lo de você, também não tenho essa coragem. Mas o fato é que nos manda exatamente atentar para isso. Para essa condição maravilhosa que nós temos de ser agradecidos. De aproveitar a oportunidade. De crescer. Então, meu amigo, minha amiga, nós estamos aqui, como dizem as duas questões, porque é necessário. Necessário para o nosso progresso, necessário para o nosso aproveitamento. Vamos aproveitar essa oportunidade, fazendo tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, para vencer pelo menos aquelas 4 figurinhas de que nós aqui nos reportamos agora há pouco. Vocês lembram quais eram? Vamos ver se caindo na prova a gente guarda. Primeira, qual é? É só lembrar dos pecados capitais. Isto. Mas é que o pessoal aqui não é muito chegado na igreja. Né? Não traz água para nada e nem também toma paz pensando nisso. O pessoal aqui é bem assim. Quais eram as 4 mesmo? A primeira é inveja. A segunda? Ciúme. Terceira? Avareza. E a quarta? Como é que era a quarta? A ambição.
Maravilha. Ótimo. Faltou alguma? A preguiça? Essas são lá do lado dos nossos irmãos, né? Aí lá já tem outras as coisas, tá bom? Mas essas 4 já bastam. Se a gente sair daqui sem uma delas, só faltarão 3 encarnações para vencer as 4, né? Veja que os espíritos são bondosos, eles não colocaram tudo de uma vez, né? Vai com calma que o pessoal não aguenta. A necessidade da reencarnação para nós se limita, pois, nesse desafio, que está em nossas mãos vencer. Conhecendo a doutrina espírita e sabendo como ela nos conforta, não tenho a menor dúvida de que nós vamos ter êxito. Os bons espíritos torcem por isto e nós, efetivamente, precisamos corresponder a essa torcida, fazendo o que estiver ao nosso alcance para sermos melhores.